Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje... baguncinha. Não, hoje coisa séria. O programa tá sensacional aqui, a gente começa com o nosso querido índice Bovespa, fechou a semana com 2,66% de queda, 140.680 pontos, uma depressão. E o ETF AUVP11, que replica o índice fundamentalista IAFD, caiu 2,73% na semana, voltando aí aos R$100, uma bela oportunidade de compra para os incautos que não tinham conseguido aproveitar ainda. Mas Cravadinho, hein? No 100 cravado. Isso aqui foi o market maker, meu lindo. Não tem nada a ver com a cesta de ativos. Obviamente, o market maker falou, cara, vou fazer essa fechar em 100 só porque é um número redondo, e fez. O Ibovespa caiu isso aí, o IFIX caiu 0,21%, S&P 500 caiu 2,54%, Nasdaq 2,88%, dólar subiu 3,56%, Bitcoin caiu 6,58%, Ethereum caiu 13,82%. Não vai subir ninguém, só o dólar. A gente teve uma semana aí muito movimentada. Teve ligação do Trump pro Lula, né, pra completar a química, levar pra cama logo. Teve ministrinho abandonando o barco no STF, teve a inflação voltando a subir, mas a notícia mais importante da semana foi a derrota inesperada do governo. Inesperada por quê? Por quase todo mundo. Não pelo Kim Kataguiri. Na MP, que tentava aumentar mais impostos, pesar a mão nas fintechs, e na Bet não. A Bet o PT já tinha tirado do projeto ali. A Bet não ia tributar não. E acabar com a isenção de vários investimentos de renda fixa aí. Tava tudo indo muito bem pro Lula e pro Andrade, depois de passar por unanimidade aquele projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês na semana passada. O governo até fez algumas concessões para ajudar a passar também essa medida provisória do IOF. E parecia que tava tudo certo. Mas já nos acréscimos do senhor aí, Ramon Abate Abel, a oposição conseguiu se articular e tirar o texto da pauta do dia, o que fez a MP caducar, ou seja, ela perde completamente a validade, deixando o governo na lona e com a bomba fiscal para resolver, pensando nas contas do governo, entre aspas, né? Porque o governo não sabe nem se ganha. Já a gente, isso porque a gente voltou à estaca zero e ficou tudo como estava. As alíquotas antigas para fintechs e para as bets, a tabela regressiva nos investimentos, aquela que vai de 22,5% a 15% e não de 18% aí como aqui o governo queria. A isenção das LCIs e LCAs, debêntures incentivadas, e a isenção dos dividendos para os fundos imobiliários e para os fiagros. Com isso, o Andrade pode perder aí mais de 30 bilhões de renda extra. Não que ele esteja precisando, o governo já arrecadou 3 trilhões esse ano e a gente ainda está em outubro, né? Mas a maior parte desse dinheiro em 2026, em pleno ano eleitoral. Inclusive, isso pode azedar aí o plano do Lula de zerar a passagem de ônibus no transporte público, que foi muito mal recebido no início da semana e teve um impacto imediato na Bolsa. Isso porque o custo dessa medida populista poderia passar de incríveis 100 bilhões no ano que vem, em plena crise fiscal. Caramba, hein? Muito bom, né? Zerar Ideia boa, né? passagem de ônibus pra todo mundo do Brasil. Olha que beleza. É bacana que aumenta o assalto em ônibus também, ajuda também o pessoal a bater a meta aí do ladrão no fim de ano aí, garante o 13º. Podia passar pra esse ano ainda. E o presente pras crianças. O fato é que agora o Haddad precisa arrumar outras fontes de arrecadação aí, tentar cumprir o prometido superávit primário de 0,25% do PIB em 2026. O governo está estudando várias possibilidades. Com certeza, ele vai dar um jeito de arrancar dinheiro do seu bolso. Mas o clima no Congresso acabou ficando ainda pior pro Lula. E é claro que a oposição, que tinha tentado passar a PEC da blindagem, também tem o projeto da anistia como maior bandeira e como carta na manga para negociar qualquer outro projeto fiscal de interesse do governo. Para tentar quebrar essa resistência, um primeiro projeto já foi apresentado por deputados petistas. A ideia é aumentar o número de feriados para 188 dias. Mentira. Eu curti essa fake news, eu recebi no zap e falei, pô, isso aí até... Focado saiu em aumentar, na verdade, aí de 12% para 24% a taxação das bets. Olha, até bom, né? Uma proposta que é bem mais popular e mais fácil de passar. Até porque a reação da direita depois de enterrar a MP foi muito forte. O governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, falou que a população não aguenta mais pagar impostos. Quando tem um político que tá reclamando de imposto, o negócio tá feio mesmo. Reclamou da campanha do PT contra a reputação dele. Que reputação, Tarcísio? Você trabalhou até no governo do PT. E sugeriu que o governo comece a cortar gastos, ao invés de só querer arrecadar mais. Olha, tá liberal, né, o Tarcísio. O Andrade não gostou. Disse que o Tarcísio tá fazendo feiura, fazendo de tudo para proteger a Faria Lima. Então, tô com o Tarcísio. Desculpa aí pelo... E o nosso queridíssimo presidente Lula também ficou chateado. Falou que a quarta-feira foi um dia triste pro Brasil. E que não adianta. Em questão de dias, os ricos vão pagar o imposto que merecem. Olha que Recadinho pra você, Raul. Recadinho pra você. Lembra que agora você tem coisa a ser taxada. O Lula deu essa declaração na inauguração da primeira fábrica de carros da BYD no Brasil, que custou mais de 5 bilhões e vai produzir até 600 mil veículos por ano em Camaçari, na Bahia. E o Lula fez questão de ir porque é mais uma sinalização dele pro governo chinês, que tá cada vez mais próximo do Brasil. E quem também tá coladinho com o Lula são os ministros do esporte e do turismo, que decidiram ficar no governo, mesmo depois dos dois partidos, né, o PP e o União Brasil, abandonarem a base aliada. Eles peitaram aí a decisão, foram
Unidos. E agora vão procurar outro partido para se filiar. Adivinha qual? Tenho nem ideia, mas será que vai ser do Centrão? E isso acontece num momento melhor pro Lula. Com a desaprovação caindo e a pesquisa com a Oeste já mostrando uma melhora considerável na percepção de que a economia não tá tão ruim assim. Principalmente depois da aprovação na Câmara da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Inclusive lá no Senado, o presidente Davi Alcolumbre escolheu o Renan Calheiros, criptomoedas e Bitcoin, para ser o relator desse projeto de lei, que deve ser aprovado bem rápido para já começar a valer em 2026. Cara, será quanto tempo que o Renan Calheiros está no governo? Porque, sei lá, quando eu era criança, já falava, pô, o Renan Calheiros, ele tá para sempre, ele tem um nome Renan na é a manchete. Hebe Camargo do Congresso Nacional. Quantos anos tem o Renan Calheiros? Uns 125 por aí. Aproximadamente 140 anos, segundo o Google. A única diferença dele pra Hebe A única diferença dele pra Hebe é que ele não deu beijinho no Bolsonaro. e que ele tá vivo, né? Cara. Pesadão. E aí, então, nesse cenário aí de recuperação, o Lula já voltou a superar todos os principais 8 adversários na pesquisa eleitoral, incluindo quem? A Michele Bolsonaro e o próprio ex-presidente Bolsonaro, que já foi superado pelo STF, que continua cumprindo prisão domiciliar por ordem do Alexandre de Moraes. E por falar no Xandão, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu se aposentar do Supremo, depois de 12 anos na corte. Ele tinha dado vários sinais de que isso poderia acontecer, e alguns nomes já estão sendo cotados para assumir no lugar dele, inclusive o senador Rodrigo Pacheco e o advogado-geral da União, o Jorge Bessias. Lembra do cara que o Bessias tá levando o documento aí pra você? Mas o cara vai te via mesmo, né? Ele tem intimidade com esse tipo de problema. Essa conversa é maravilhosa, né? Tô mandando Bessias. E você só usa se precisar. Só usa se precisar. Tá bom, tchau, querida. Ele fala pra ele. Esse grampo do Lula, ele é o pior grampo de todos. Tem ele falando que quem que é a que se chegar os homens na Polícia Federal na casa dela, ela vai ficar animada. Sabe? A Clara estava dormindo sozinha, quando entrou 5 homens lá dentro, ela pensou que era um presente de Deus e era a Polícia Federal. Mas esses grampos é muito absurdo, é só Esse que frase... falou da mulher do grelo duro. É nesse também, mas esse já é outro grampo, e é tudo na mesma sequência. Chibatada nela, sabe? É isso. Aí é de grelo duro lá do nosso partido. O que melhoraria a popularidade do Lula é outro grampo. Porque nessa época aí, até eu que não gostava dele, eu dei risada, pô, não tem como. Então agora o Lula tem a oportunidade de escolher mais um ministro aí, né, pro STF. A gente vai continuar falando dessa fase boa do Lula. Mas antes disso, tem uma coisa muito importante pra te falar. 90% dos brasileiros ganham até 5 mil, mas você não. É esse o ponto. Você pode estar ganhando 15, pode estar ganhando 30, então não necessariamente. 90% de Ibovespa pode estar caindo e 10% das empresas que estão na sua carteira tá rampando. Então o que a gente faz? A gente controla aqui o percentual exato que a gente quer ter disposição dentro de cada classe de ativos, né? Hoje em dia isso é feito por um IA, você preenche um questionário lá no OVP, é basicamente isso aqui, vou mostrar para vocês, isso aqui eu já sou aluno, né? Todas as ferramentas são exclusivas de alunos, mas tudo você consegue fazer aí. E aí o que a gente faz? Você faz a sua análise de perfil, onde você vai responder algumas perguntas, e aí ele vai dar para você aqui, ó, mais ou menos quanto você tem que ter em cada classe de ativos, e se você tem que investir mais passivamente ou mais ativamente. Isso aqui é um relatório completo que a gente gera para cada um dos alunos aqui. E a gente tá plugando IA nisso aqui também, tem uma série de questões. Então, o aluno vai vir aqui, depois de preencher o PR, ele vai preencher aqui, olha, 25% em ações internacionais, 35% em ações nacionais, 10% em fundos imobiliários, 10% em criptomoeda, ou 5%, né? Isso aqui é tudo uso na aula, então não vai copiar isso aqui, porque não é, tipo, é esse o valor exato. Por que não é esse o valor exato, Raul? Porque no PR ali, ele vai dar uma avaliação diferente para cada perfil, né? Quem tem 50 anos, quem tem 30, são pessoas muito diferentes. Ou seja, se você seguir um sistema igual a esse, não precisa que, eu preciso da sua ferramenta. Não, né? O que é isso? Um sistema que você vai tentar manter as classes de ativos alimentadas da maneira correta. Você consegue atualizar isso com a planilha. Você consegue atualizar isso na sua própria corretora. Tem corretora que já tem escrito, tá? Você tem 20% nacional, 20% internacional, tá lá. Aquilo ali já é suficiente. Então, você vai investir naquela classe de ativos que ficou mais depreciada. Se a classe de ativo tem que ter 15% da sua carteira, ela tá com 10%, você investe nela. Porque as outras classes de ativos estão mais caras. Então, você consegue montar esse ciclo de maneira muito clara. Quem investe somente numa classe de ativo, eu invisto somente em fundo imobiliário porque eu quero ver a renda pingando. Você não tem como fazer isso com qualidade. Eu invisto somente em renda fixa que eu tenho medo da renda variável. Você não tem como fazer isso com qualidade. Então, investir em tudo, montar uma cesta mais complexa de investimentos, envolve mais estudo, mas garante os melhores retornos. Imagina, é um retorno anualizado de mais de 50% ao ano aqui que aconteceu. Lógico que não aconteceu de uma vez. Ele aconteceu, tem várias empresas aí que a gente investiu, Santos Brasil, a gente investiu, Sabesp, a gente investiu em várias empresas em diferentes momentos aqui e manteve elas em carteira. Melhor, eu fiz toda essa rentabilidade sem vender nada e sem nem alimentar essa carteira mais, hein? Se você quiser aprender a construir isso e ter acesso aos sistemas que eu mostrei aqui para vocês também, e agora com a integração da B3 vem agora, e o sistema também de orçamento doméstico agora começa a
puxar relatório de bancos, cartão de crédito e tudo. A única forma de ter acesso é sendo meu aluno, né? Por que eu não libero esse sistema para todo mundo, igual a Analítica, por exemplo, que é um sistema aberto lá que você pode assinar por R$19 e pronto, né? Não precisa virar aluno. Porque isso aqui exige que você tenha feito a UVP para você entender como alimentar isso aqui. Ah, não, Raul, eu sei fazer, eu sou gênio, etc. Tudo bem. Mas aí se você não souber, você vai dar problema pro meu suporte, a gente vai ter que ficar te ensinando, não vale a pena, vai gerar frustração, gera cancelamento, pra gente não vale a pena, né? Então é isso, estratégia de negócio nossa é deixar tudo no mesmo lugar. A UVP é um ecossistema completo. O aluno entra, tem consultoria, tem tudo. Nunca mais você precisa de nenhuma outra coisa. A porta de entrada de todo mundo é a escola e todos os outros serviços eles vêm juntos. Se você quiser, entra aí, clica no botão Faça análise de perfil, preenche o questionário até o final. E voltando aqui, a gente falava de fase boa do Lula e foi justamente nesse momento delicinha que veio o primeiro contato de verdade com o presidente Trump para discutir as tarifas impostas sobre as exportações brasileiras. Os dois presidentes conversaram por meia hora, um papo gostoso, com uma química, né, que tá rolando entre os dois. O Trump falou que tá sentindo falta do cafezinho brasileiro, que o Lula tá bonito e que ele também não tá nada mal, tá se sentindo um garoto de 40 anos, ambos têm 80. Eles evitaram tocar no assunto Bolsonaro e o Trump deu o WhatsApp dele pro Lula, falou, chama no zap e tal, pra eles trocarem aquela ideia marota, quando os dois se sentirem sozinhos, mandar aquela fotinha na bombinha, né, aquela coisa interessante. Os presidentes ficaram de conversar de novo, dessa vez presencialmente, pra acertar, né, no Motel My Flowers, fica em São Paulo, mas só o fato deles falarem por telefone já deu uma aliviada pros dois lados aí, né, essa aliviada que dá quando você faz uma call por telefone, dá pra se aliviar. O vice-presidente Geraldo Alckmin ficou muito otimista com a possibilidade de uma revisão do tarifaço. Depois, o ministro das Relações Exteriores, que é o Mauro Vieira, também conversou com o secretário de Estado americano aí, Marco Rubio, que é cubano, e já ficou marcada uma reunião dos dois em Washington para tratar desse tema. Olha aí que bacana, né? O Andrade falou que as expectativas são muito boas, independentemente de quem seja o negociador dos Estados Unidos, e o fato é que, mesmo não tendo um impacto tão grande, o Brasil continua sentindo os efeitos do tarifaço. As exportações para o mercado americano caíram 20%, e com isso, o superávit de toda a nossa balança comercial encolheu para 3 bilhões de dólares em setembro, queda de 41% na comparação com o mesmo período do ano passado. As compras de café pelos americanos também já caíram pela metade no último ano. E os Estados Unidos deixaram de ser o nosso maior comprador, sendo ultrapassado pela Alemanha e pela Itália. Apesar disso, a carne bovina está resistindo bravamente. E as exportações até bateram um novo recorde no mês passado. É gado demais, né? Com mais de 300 mil toneladas mandadas para fora. Quem também deve bater o recorde de exportações esse ano é a nossa soja, principalmente depois da China parar de comprar dos Estados Unidos e dar preferência para o Brasil, por causa da guerra comercial do Trump com Xi Jinping. E é claro que tudo isso mexe com o fluxo de capital no mundo. Os países emergentes estão aproveitando esse movimento e a nossa Bolsa de Valores chegou a bater as máximas históricas nas últimas semanas. Mas acabou caindo com todas essas turbulências que a gente viu nesses últimos dias. E para piorar, a inflação voltou a subir, puxada pelo aumento na conta de luz, e ficou em 5,17% nos últimos 12 meses. Não foi uma alta tão grande quanto o mercado esperava, mas o suficiente para o presidente do Banco Central, o Galípolo ali, mostrar preocupação, principalmente porque o mercado de trabalho continua muito aquecido, o mais exuberante dos últimos 30 anos, nas palavras do nosso querido Gabriel Galípolo. E na prática, isso significa juros altos por mais tempo aqui no Brasil, o que também ajudou o Banco Mundial a manter a previsão de um crescimento mais tímido do nosso PIB agora em 2025 e até uma desaceleração para 2,2% no ano que vem, o que ficou praticamente em linha com as projeções do Ministério da Fazenda. O problema é que, além de afetar muitas empresas, esse cenário de juros altos também acaba prejudicando as famílias brasileiras, aumentando a inadimplência, e com isso a gente está tendo uma retirada aí considerável do dinheiro da poupança, mais de 78 bilhões até setembro. Claro que não só por isso, né? Muito porque o brasileiro também tem aprendido a investir. Muito porque nós existimos, né? Graças a Deus. Tem que acabar a poupança. Quem investe em poupança em pleno 2025 tem que levar uma retada na cabeça, porque é muito estupidez. Para muita gente ainda vai piorar, porque o governo começou a cobrar a devolução de um total de 478 milhões de reais que foram pagos indevidamente pelo auxílio emergencial durante a pandemia. Eita! E para quem tem dinheiro no FGTS, o valor da antecipação do saque aniversário foi cortado para um limite de R$500 por parcela e o máximo de 5 parcelas totalizando R$2.500. Que isso, né? E o censo 2022 do IBGE mostrou que 35% dos trabalhadores brasileiros recebem até um salário mínimo, que essa realidade acontece em nada menos que 93% das cidades do país. Eu duvido bastante. Sinceramente, na hora que começar a ter o sistema novo da Receita, a gente vai descobrir esse número aqui. Mas que vai aparecer de dinheiro, né? Eu truco. Que é esse o valor. Saindo um pouco do Brasil, a gente teve uma semana de muita expectativa em torno do nome do presidente americano Donald Trump. Pra quê que vocês acham? Obviamente,
pra levar o Nobel da Paz. Quem diria que não? Depois dos Estados Unidos principalmente ajudarem a costurar aí o acordo que colocou um fim na guerra de Israel com 2 bombas, quem mais poderia ganhar o Nobel da Paz? Donald Trump, pô. Os 2 lados finalmente assinaram o acordo de cessar-fogo, envolvendo a libertação de reféns que ainda estavam nas mãos do grupo terrorista Hamas. O Trump disse que resolveu 8 guerras em 9 meses. É quase uma por mês, pô. O que é isso? E conseguiu apoio tanto da Ucrânia quanto do primeiro-ministro israelense aí, o Benjamin Netanyahu, né? Mas no fim, quem levou o Nobel foi a líder da oposição na Venezuela, a Corina Machado, reconhecida pela defesa pacífica da democracia e dos direitos humanos em meio à crise política no país. Quem diria que não é alguém que jogou bomba em lugar nenhum? Surpresa, o Nobel da Paz está cada dia mais Olha ditador. que coisa. Podia ter dado esse Nobel aí pro Trump. Cara, talvez pro Putin também. Promover aí. O Trump ficou surpreso e chateado de não ter levado, você acredita? Eu gostei da manchete que o Marco Rubio votou em outra pessoa. Nem o Marco Rubio, que é obrigado a fazer o que ele pede, falou, não dá, Trump, esse ano tá... É demais pra mim. Mas eu acho que devia ter entregado, tipo, pro Putin e pro Trump, dividido. É uma menção honrosa. Podia falar, cara, candidatos, Putin, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Maduro e Xi Jinping. Aí, tipo, vencedor. E falando aqui de economia, né, não mais de Nobel, nem de paz, saiu a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, que tinha cortado os juros em 0,25 ponto percentual para uma faixa entre 4 e 4,25 ao ano. E o recado do Fed foi o mais duro, né, possível aí, porque eles consideraram que é preciso ter cautela nesse atual ciclo de cortes, porque o risco da inflação continua muito alto, principalmente com Trump agindo. Para piorar, o Senado americano rejeitou pela 7ª vez uma proposta para encerrar o shutdown que paralisou aí a máquina pública dos Estados Unidos por falta de previsão orçamentária. Dá o Nobel da Paz. E o Trump meteu mais uma bravata para cima da China, colocando uma nova tarifa extra de 100% sobre os produtos chineses, depois da decisão do Xi Jinping de impor um controle de exportação em larga escala para quase toda a cadeia de produção do país. Então, retaliação, né? Logo depois do anúncio na sexta-feira, o Bitcoin caiu quase 3%, o dólar disparou para 5,53 e o ouro também subiu. Cara, inclusive o ouro tá na 8ª semana seguida de alta. O ouro, quando a gente gravou o vídeo falando que o ouro tava caro e que os países estavam comprando ouro, ele tava 400, agora tá 800 quase. 700 e pouco, mas em breve vai estar mais longe que isso, né? Porque mostra que Silvio Santos era um grande gênio. Barras de ouro que valem mais do que dinheiro. E se você quiser aprender a fazer análises mais profundas para você entender os bons negócios que a gente tem na Bolsa de Valores brasileira, eu te recomendo a UVP. Eu vejo muita gente falar assim, mais aulas, né, para assistir conteúdo de investimento. Você tem muito conteúdo no YouTube. Aula para você ver conteúdo de investimento. Só de pirataria, eu sei que tem muita gente que acaba preferindo a pirataria, mas só de pirataria tem muita coisa, tem muita gente ali oferecendo. É por isso que nada disso atinge a UVP, que a gente cresce tanto. Gente, o que pega na UVP não é somente o conteúdo. O conteúdo é incrível, né? As aulas ao vivo, há mais de 7 módulos aqui, com mais de 140 aulas, certificado no final, uma instituição de ensino mesmo, né? Quando você olha aqui a quantidade de módulos extras, aulas técnicas aqui, para quem já sabe investir há 5, 6 anos, nesse nível de profundidade, mais profundo, entendendo melhor a lógica, a gente tem tudo isso, mas o que pega é o auxílio que você tem aqui dentro, né? A comunidade te dando suporte, o acesso à nossa plataforma exclusiva de investimentos. O DNA da UVP é, olha, envolve dinheiro, deixa com a gente. Soluções para quem tem 10 mil reais, soluções para quem tem 100 mil reais, soluções para quem tem 150 milhões de reais. Acima de 150 milhões, a gente indica também qual é a melhor solução. A gente indica bancos em Genebra, na Suíça, a gente indica para essas pessoas o melhor caminho. Então, é a solução completa. Agora a gente vem aqui para as rapidinhas. Casimiro, o que é uma rapidinha? Uma rapidinha, a gente percebeu que funciona quando você viu o encontro do Trump e do Lula, né? Foi ali, 39 segundos. Você resolveu, depois você chama pra uma longa, entendeu? Você resolveu um problema diplomático com uma rapidinha de 39 segundos. O Trump e o Lula... Não, mas o problema é que depois se chamar pra 30 minutos, como é que você vai sustentar? Não, mas sustenta. Por telefone dá, pô. Então, a rapidinha não é nada disso, não. Um programa desorganizado hoje aqui. Não é desorganizado. Em virtude do organizador, que é o Ricardo, programa completamente bagunçado. Você, por favor. Plateia falsa também, bota risada no áudio, você tá ficando sem... E os certificados, então, de operações estruturadas, COEs da Ambipar e Braskem, derreteram nessa semana, causando prejuízo de até 93% para os investidores? Não, só para os clientes da XP. A Ambipar enfrenta uma grave crise financeira. BTG não teve, né? Não que eu esteja dizendo que vende COI, mas que vende COI, vende COI. BTG é lindo. Cheio de COI. Parceiro nosso aqui, mas que vende COI, vende COI. A Ambipar enfrenta uma grave crise financeira e conseguiu uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para suspender a cobrança e a execução das dívidas. Tem como será que eles fazerem isso pra gente também? A gente toma um empréstimo de 100 milhões e depois faz um negócio desse aqui. Antes mesmo de apresentar um plano de recuperação judicial. Que delícia, né? A Ambipar, então, só caiu 43% na semana, a 70 centavos. Tranquilo, A Reag Capital, a antiga
Get Ninjas, deixou de ser uma companhia aberta e decidiu sair da Bolsa de Valores, depois de ser citada na Operação Carbono Oculto. Agora ficou oculto mesmo, né? Deflagrada em agosto. A Polícia Federal apontou um suposto uso da gestora no esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital. Inclusive, se você quiser saber toda essa história da Get Ninjas, tem esse vídeo aqui em cima. Não assiste não, que não vale a pena. E a Polícia Federal apreendeu vários carros de luxo, entre eles uma Ferrari e uma Porsche, uma nova operação que teve como alvo o sindicato ligado ao Frei Chico. Na verdade, ele é diretor, né? Não é que ele é ligado, ele é só diretor. Às vezes você é diretor de uma empresa que está envolvida numa coisa que tem Ferrari e Porsche, você nem sabe. E o fato né? de ser irmão do presidente da República é só mera coincidência. Não, irmão do presidente da República não, irmão do Lula. Na CPI do INSS, a Controladoria Geral da União disse que o Sindinap prestou informações falsas ao INSS ao omitir a informação de que João Ferreira da Silva era vice-presidente da entidade. Quem é João Ferreira da Silva? José Ferreira da Silva. É José Ferreira da Silva, Frei Chico? Sim. E a Ferrari anunciou o primeiro carro elétrico da marca italiana, mas disse que os veículos a combustão e híbridos continuarão sendo o principal foco de sua linha de produção até 2030. O elétrica, criativa, né? Com tecnologia inspirada na Fórmula 1, vai ter 1.000 cavalos de potência e tem previsão de lançamento para 2026. O Papa Leão XIV criticou os ricos que vivem numa bolha de conforto e luxo no primeiro documento de alto nível do seu papado, a Exortação Apostólica. Ele seguiu a mesma linha do Papa Francisco e fez um apelo para que o amor aos pobres seja o centro da missão da Igreja Católica. Cristiano Ronaldo se transformou aí no primeiro jogador da história a superar o valor de 1 bilhão em patrimônio, de dólares, tá? Que vale mais do que dinheiro. Aos 40 anos de idade, ele renovou o contrato com o time árabe Al Nasser por 400 milhões de dólares e atingiu uma fortuna de mais de 7,5 bilhões de reais, que ele vai usar para comprar um novo equipamento de academia. E para fechar o programa, a gente traz então uma notícia realmente relevante, que isso aqui tudo é bullshitagem que a gente fez aí anteriormente. O jogador de futebol Vinícius Júnior e a Virgínia terminaram um romance em meio a acusações de que o craque do Real Madrid mantinha outros contatinhos. Quem diria? Você viu que o Neymar mandou um áudio por ele, né? Ô, filhão, tô orgulhoso de você. Poucos dias depois, na quinta-feira, um incêndio aparentemente acidental destruiu alguns cômodos da mansão do jogador. E hoje, no dia que você está assistindo, né, é também o Dia das Crianças. E o Dia das Crianças é também o dia do pai, da mãe e do professor. E é também o Dia dos Animais, porque sempre que você olha para uma criança, tem uma figura oculta que é um cachorro atrás.